Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a criação da Terra e também sobre a criação de Adão e Eva, de acordo com o livro Revelações do Antigo Testamento, da beata Ana Catarina Emmerich. O áudio talvez fique um pouquinho ruim, mas é porque tá muito barulho aqui externo, eu tô abafando um pouco o som. Bom, mas antes da gente começar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a queda dos anjos, só para localizar onde é que a Terra foi criada. Ela fala que no início, né, ela vê aí uma imensidão, tudo luminoso, e aí ela vê como se fosse um globo de luz, e ali Deus, né, cria os seres angélicos e tudo mais. Ela fala que quando os anjos caem, né, quando a gente tem a queda dos anjos, que cria-se um globo que é completamente de trevas e que fica abaixo, então, desse céu, né, desse local onde estão os seres angélicos. E aí ela diz que a Terra, quando ela vai ser criada, ela identifica que é no momento em que a gente tem a queda dos anjos, os coros angélicos, né, pedem para o Senhor para que ele reestabeleça aquele número de anjos que foram caídos, e aí, por conta disso, ela diz que ela entende, então, que Deus aceita isso e que, neste momento, ele cria um outro globo, né? Então, a gente está falando aqui de algo redondo, um globo, que ela fala que é criado à direita, mas aí muito próximo de onde estaria o inferno, né? De onde estaria esse outro globo, que é onde estão esses seres caídos. Ela diz, então, que ela vê a criação da Terra, então é esse globo sem nada, e que ela começa a ver alguns pontos de luz nele, depois algumas faixas de luz, e aí ela vê, de fato, a criação do mundo, que eu vou aqui relatar para vocês. O primeiro ponto que ela vê, né, é a Terra se separando da água. Então, tudo era água, depois ela vai vendo a Terra surgindo. E aí ela fala que ela vê um formigar de vida ali entre as plantas, né? Então a vida de fato começa a surgir na Terra através das plantas. E ela fala que tudo então era cinza, e aí ela começa a ver algo, né, que floresce, como se fosse uma aurora ali o primeiro dia. Ela vê então que o céu é azul. Ela vê o sol, então, ali brotando. E aí é muito bonito, né? Porque ela fala que quando ela vê o sol, ela vê de fato a aurora, né? Ela vê o nascer do primeiro dia sobre a Terra, mas que nenhuma criatura que ali estava sabia que aquele era o primeiro dia. E é engraçado, né? Porque depois ela vai falar sobre Adão, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, o quanto que para todos os seres que foram criados por Deus, aquilo, né? A obra da criação era o habitual, porque eles eram tão puros quanto a obra da criação. E uma outra coisa que Ana Catarina nos diz é que tudo era diferente do que a gente tem hoje. Ela fala que a água era uma água mais pura e mais santa. Ela fala que as árvores, né, tudo que estava florescendo ali também era muito puro e muito diferente do que a gente tem hoje. Então, a água era mais pura, né, as plantas eram diferentes, as árvores eram diferentes. Ali a gente de fato está vendo, né, a criação desse mundo puro, desse mundo perfeito, sem o pecado, sem a marca da destruição que vem com o pecado. Ela fala que se a gente fosse comparar com o que a gente tem hoje, tudo hoje pareceria muito áspero, árido, muito diferente daquilo que ela viu ali na criação do mundo. Ela fala também sobre o papel do sol, que depois que ela vê, né, o sol se firmando, o sol aparecendo, que tudo aquilo que era pequeno, as plantas, as árvores, tudo começa a florescer muito rápido, né? Então tudo cresce a partir daquele momento em que o sol é firmado sobre a terra. E Ana Catarina vai falando que provavelmente nós também falaremos, se a gente estivesse lá, né, que tudo era perfeito sem o homem. Através da criação do homem, né, do pecado no mundo é que veio a destruição. E aí ela fala, né, isso aí pode ser uma representação do que ela estava vendo ali, que o que ela vê que representa o mundo era como se fosse um vale ali cheio de plantas e tudo mais. No meio deste vale tinha uma fonte de água, né, que ela fala que brotava água para todos os lugares, para todos os cursos aí, direções. E quando Ana Catarina Emmerich vê os animais, né, o primeiro traço dos animais ela vê dentro das águas, o que acaba corroborando muito também, né, com a teoria da evolução e tudo mais que a gente tem de estudos científicos sobre a Terra. Ela fala, então, os primeiros animais que ela vê brotam na água, e aí depois que ela vê os animais ali entre os arbustos, entre as plantas. E sobre os animais de novo, né? Ela fala, é muito diferente de tudo que a gente tem hoje. Os animais eram mais puros, eram mais rápidos, eram mais bonitos. Ela fala, né? Esses animais eram encantadores, eram muito doces. E aí ela cita 3 animais que ela vê, mas de novo, né? Ela diz que ela consegue identificar qual era o animal, mas que ele era muito diferente dos animais que a gente tem hoje. Ela vê um elefante, um rinoceronte e um cervo. E aí ela
diz que tem alguns animais como macaco e insetos que ela não vê e outros seres horrendos, né, que a gente não sabe quais são esses seres, e que ela tem a impressão de que esses animais foram criados como punição, né, para o ser humano, e aí depois que o pecado entrou no mundo. Ela fala também sobre ver muitas aves e sobre ouvir o cantar das aves, mas que ela não ouve nenhum rugido e nenhuma ave de rapina. Aí muito ligado, né, quando a gente vai pensar hoje, enfim, com a caça. Então, os animais, né, caçando outros animais para se alimentarem e tudo mais. Ela não vê nada que pudesse representar aquilo. Talvez porque a gente vai ver depois, né, na criação de Adão e Eva, que eles são criados puros, eles não precisam de alimentos, eles não precisam de nada. Então, muito provavelmente, esses animais que também eram puros não precisavam, né, se alimentar uns dos outros para sobreviver. Tudo isso, conforme dá a entender aqui no livro da Ana Catarina Emmerich, foi estabelecido como consequência do pecado original quando ele entra no mundo. E aí ela fala, né, esse lugar, o paraíso, ela fala que ele ainda existe, mesmo depois aí do pecado entrar no mundo, ele ainda existe, mas ele tá no alto, né, separado da terra, em linha oblíqua à terra, e que é completamente impossível ao homem chegar hoje até o paraíso. Agora a gente passa para a criação de Adão e Eva. Bom, na própria Bíblia a gente tem essa informação, né? Aqui é reiterado por ela. De novo, lembrando que Ana Catarina, quando ela tem essas visões, ela não tinha nenhum estudo sobre a Bíblia, nenhum estudo formal para entender sobre ciência, nada disso, né? Mas aqui ela diz, da mesma forma que está lá na Bíblia, que Adão não é criado no paraíso, né? Ele é criado ali na terra. Ela fala sobre essa colina e amarelada, que é de onde ele sai. E ela diz que Deus, então, chama Adão e ele sai, então, dentre essas colinas. E sobre a criação de Adão, ela diz que ela vê que ele foi criado ali numa colina de terra amarelada. Ela diz que Deus chama ele, que ele sai, né? Ela diz também que a terra era virgem até aquele momento, mas que Deus bendiz a terra e ela se torna a mãe de Adão. Aí lembrando muito, né, o que a gente vê lá no Gênesis, que Deus, né, cria Adão da terra. Então, aqui corroborando muito essa visão que ela tem com aquilo que está lá no Gênesis. E aí é muito bonitinha também a posição, né, que ela fala que Adão estava quando ele foi criado. Depois ela vai falar que ele fica na mesma posição quando Deus vai criar Eva, que ele está deitado com o braço, né, o braço esquerdo está embaixo da cabeça, aqui sustentando a cabeça, e ele tá de lado, né? Então, assim que Deus o cria. E ela diz também que nesse momento de criação de Adão, né? Que ele tá ali deitado com esse braço aqui embaixo da cabeça. Ela diz que tem como se fosse uma nuvenzinha muito tênue, né, muito fininha, mas que envolvia Adão. E ela diz também, né, ela aqui vai situando, ela fala um pouquinho mais pra frente, dá detalhes da criação de Eva, mas aqui ela cita, né, que Adão estava nessa mesma posição quando Eva foi criada, que não tinha nenhuma planta ali, só flores. E eu achei isso muito incrível também. Ela fala que os animais, as fêmeas dos animais foram feitas da mesma forma que Eva. Então, todas elas são tiradas do lado ali do macho. E sobre Eva em específico, ela diz que Deus tira Eva, né, daquele lado ali, no mesmo local onde Jesus foi transpassado pela lança. Ela fala também sobre a relação homem com animais. Ela diz que Adão é levado, então, para um lugar alto ali no paraíso, junto com os animais, então os animais o seguiam, e que ali Deus pede para que Adão dê nome aos animais, e que quando Adão dá nome aos animais, eles ficam submissos a Adão. Ela diz que eles começam a seguir Adão, né? Eles vão brincando ali atrás de Adão, mas toda a obra da criação até aquele momento era completamente submisso a Adão. Ela diz também que Adão, o corpo dele era muito mais corpo do que espírito, né? Então a gente consegue ver ele sobre a terra, mas ela diz que tem uma areola, né? Que é aqui sobre a cabeça dele e que sai luz, né? Dessa região de Adão, indicando que, de fato, ele era, até aquele momento, um ser de luz, né? Um ser puro. E aí, sobre o momento exato de criação de Eva, Adão, então, está ali no paraíso. Ele, de novo, né? Tá deitado aqui do lado esquerdo, de lado, aqui o braço esquerdo apoiado na cabeça, e aí Deus tira, então, Eva do lado de Adão, né? Da costela de Adão. Ela diz que Adão, ele, neste momento, né? Ele entra em êxtase, ele é como se fosse arrebatado em sonho, e aí é neste momento que Deus cria Eva. Ela diz que se não houvesse pecado no mundo,
todas as pessoas seriam criadas dessa forma. Então, sono, arrebatada em êxtase, e aí nasce o ser humano. E aí Eva não nasce já do tamanho de Adão, né? Ele fala que ela nasce delgada, pequenininha, né, ali, magrinha, pequenininha, e que aí ela cresce muito rápido até ficar na estatura de Adão. E aí aquele vale, né, que ali no Jardim do Éden, ele se fende em dois, né? Então ele se parte em dois. Do lado de Adão, ela vê, né, nascer ali uma colina com pedras preciosas e tudo mais, e do lado de Eva uma outra com muitos frutos. E aí eu quero até ler para vocês, porque eu acho essa parte muito importante, que ela fala como que foi o processo ali, o que ela via durante, né, a criação da Eva. Ela diz assim: quando Eva foi formada, vi que Deus dava ou aspergia algo sobre Adão. Era como se da fronte, né, da boca, peito e mãos de Deus, que aparecia sob a forma da figura humana, jorrassem torrentes de luz que se reuniam no globo resplandecente. Este globo entrou no lado direito de Adão, de onde Eva foi tirada. Só Adão recebeu isso. Era o germe da bênção de Deus. Então a bênção de Deus é entregue a Adão ali no momento, um pouquinho antes de Deus retirar Eva da costela de Adão. E aí ela fala, né? Nessa bênção havia uma trindade. A bênção que Abraão recebeu do anjo era idêntica. Apareceu sob a mesma forma, mas não tão luminosa. Então ali a gente vê a bênção de Deus que é entregue a Adão. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que essa bênção é retirada de Adão instantes antes do pecado original entrar no mundo. Mas guardem essa informação, essa bênção é muito importante. A mesma bênção que é dada para Abraão, né, passada ali dos patriarcas para os seus primogênitos, e depois essa mesma bênção, a gente vai ver bem lá para frente, vai ser entregue a São Joaquim do Nascimento de Nossa Senhora. Ela diz que Adão e Eva, naquele momento ali, né, que eles parecem duas crianças, eles são tão puros, tão resplandecentes. Ela fala que sai esses raios de luz deles, que é como se eles estivessem até vestidos, né, mas são raios de luz ali um pouco transparente, que estão revestindo Adão e Eva, seres puríssimos, criados à imagem e semelhança de Deus. E ela fala que ela vê saindo um jorro de luz, né? Então é muita luz saindo da boca e da cabeça de Adão, que ela não vê, principalmente esse da boca, sair de Eva, né? Seria só de Adão. E que eles têm um esplendor como se fosse de majestade ali mesmo, né? Pureza, pureza, pureza. E ela fala que ela consegue ver o coração deles e que eram corações que se pareciam muito, né, com os corações que a gente tem hoje, mas que haviam muitos raios de luz neles e que tinha uma ponta de luz ali no coração deles que era uma pessoa, né, segurando como se estivesse espremendo alguma coisa. Ela diz que ela pensa que essa seria a terceira pessoa da Trindade Santa, né? Então o próprio Espírito Santo. E eles eram realmente, né, muito puros e de luz, porque ela fala que também vê sair, né, muitos raios de luz das mãos e também dos pés deles. E a cabeça também, né, ela vê ali esses cabelos que tem 5 mechas de luz também. Então aqui a gente vê, né, gente, muita pureza, muito esplendor, seres puros e de luz. E aí ela fala algo que é interessante, né? Que ela fala que é a perspectiva dela, que pelo que ela vê, parece que naquele momento, né, em que ela vê esses raios jorrando ali de Eva, de Adão, é como se o corpo humano tivesse aberto para adentrar no reino dos céus, né, adentrar no paraíso. E que quando o pecado original entra no mundo, né, esses raios se fecham. E aí ela fala, né, isso é interessante a gente ver, são as mesmas marcas que nós temos em Jesus na cruz. E que ela tem a impressão, né, que quando Jesus está na cruz, ele abre novamente o corpo humano para esse esplendor. E aí ela fala, né, que ela vê as luzes, né, o cabelo, né, tudo isso luminoso, representando esse esplendor, né, e que depois isso é glorificado, né, depois da morte, na glorificação do Senhor, também na alma, né, mas ela diz que os nossos cabelos da forma que são hoje, né, sem luz, sem nada, que representa a nossa queda, de fato, né, a queda humana, a queda pelo pecado. Depois desse momento da criação, então, Adão estende as mãos para Eva, eles saem, né, e vão olhar ali tudo no paraíso, com muita felicidade, e ela termina o capítulo, né, falando sobre a criação de Adão e Eva, de novo reiterando que o lugar onde Eva foi criada era o lugar mais elevado do paraíso, ali tudo era puro, ali tudo era luz. Mas é isso, amados, espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando trazer aqui os detalhes, que era meu sonho trazer para vocês, porque eu acho que
todo detalhe, né, nessas revelações de Ana Catarina Emmerich são de extrema importância, né, e podem trazer vários insights, várias coisas que a gente vai pensando e refletindo a partir das visões dela. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem, né, de se inscrever no canal, de compartilhar com amigos, né, nas suas redes sociais, de deixar aqui nos comentários suas dúvidas. Pode ter uma outra coisa que às vezes eu não falei direito, ou então não falei, e que talvez seja uma dúvida de vocês e que ela já responda nos livros, né, dela, ou nesse ou em algum dos outros. Então pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre o pecado original, né, esse momento da queda, o que foi que aconteceu e como foi. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.